Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Abrão e eu sou conteudista da disciplina de Metodologia Científica. Vamos trabalhar hoje o módulo 5, que são os instrumentos de coleta, técnicas de análise dos dados. Esse módulo é muito importante para o processo prático da pesquisa científica, ok? Então, vamos ver os nossos objetivos. A gente tem como objetivo classificar os diferentes tipos de dados e formas de análise em concordância com a abordagem da pesquisa. Tem como princípio também identificar os processos de coleta e análise de dados em uma pesquisa científica e compreender a forma de organizar, sistematizar e analisar os dados em sua pesquisa científica. Então, vamos lá? Pessoal, é muito importante a gente pensar quais são os instrumentos de coleta de dados. Antes disso, o que são dados? Os dados, a gente viu aí, né, logo no início, dos nossos estudos, a importância da informação. Só que os dados são os elementos documentais ou são resultados de uma medição, que podem ser obtidos aí pela percepção através de sentidos ou de execução de algum processo. Tá? Então, a gente tem, os dados seria a matéria bruta a partir da qual a gente vai buscar informações e, consequentemente, sustentar o desenvolvimento de novos conhecimentos, ok? Então, eles seriam o quê? A matéria bruta é o que está aqui definido também, a partir da qual as operações lógicas criam informações e essas são interpretadas para gerar conhecimento, ok? Bem, pessoal, muito importante, hein? Vamos guardar bastante sobre dados primários. Existem dados primários e dados secundários. Os dados primários são exclusivos, isto é, obtidos por encomenda, numa pesquisa específica que você possa fazer, qualquer um. Né? Quando a gente fala encomenda, parece uma coisa assim mais formal, né? De uma entidade mais renomada, mas as pesquisas que nós fazemos com o nosso foco de estudo, ela também é uma pesquisa, às vezes, com dados primários, porque a gente vai buscar aí o levantamento desses dados através, às vezes, de alguns instrumentos de coleta, como uma entrevista, como um questionário, ok? Então, eles são específicos de posse e uso de quem os organizou. É o levantamento, não, portanto, via uma pesquisa, como eu disse, levantamento específico e dirigido para a gente buscar as informações que serão fundamentais para a argumentação e defesa do nosso ponto de vista, ok? Ele pode ser internos, reservados, no caso, uma pesquisa interna para saber aceitação ou não dentro de uma escola, por exemplo, né, dos professores, das técnicas que estão sendo utilizadas, e esses dados vão ser só manipulados e divulgadas as informações somente no âmbito interno de uma instituição ou em âmbito externo. A gente vai divulgar para mostrar, por exemplo, como é que ela está sendo eficiente, como é que essa escola, ou esses professores, esses docentes, eles estão assim, aptos ou não, ou o desenvolvimento metodológico está sendo interessante ou não, e a percepção de quem participou, por exemplo. Então, esses dados aí podem ser internos, reservados ou externos, e podem ser oficiais ou informais. Né? Então, os dados oficiais, que podem, por exemplo, o censo, ele primeiro tem os dados primários. Ele vai buscar, pesquisar como é feito, como é a população, as características, por exemplo, da população brasileira em X período. Tá? E aí a gente vai ver aí os dados secundários, em contraste com o que a gente viu agora sobre os dados primários. Então, o dado primário é aquele que eu busco. Eu mesmo vou buscar essa pesquisa, né, seja no âmbito público, seja privado, ou numa pesquisa de um grupo de estudo ou individual. Já os dados secundários eles são públicos. Como eu disse, o IBGE, por exemplo, ele fez o censo. Esses dados são dados internos, são dados primários para eles. A partir do momento que eles são divulgados, eu, professora Fernanda, e cada um de vocês aí, pode utilizar dessas informações para fazer a própria pesquisa, para contextualizar a nossa pesquisa. Então, esses dados são secundários. Eles foram adquiridos por alguém, levantados por uma X pesquisa, e nós estamos aí buscando a informação desses dados para essa divulgação, entenderam? Então, eles são públicos. O do IBGE é público, por exemplo, os dados aí de prefeitura, de governo, de município ou de alguns órgãos públicos, eles são, e de privados também.
eles são acessíveis a qualquer organização ou pessoa. E nós podemos nos valer desses dados para fundamentar e contextualizar a nossa própria pesquisa, ok? É interessante pensar na diferença, hein? Levantamento via documentos já existentes, então jornais, revistas, relatórios, associações, né? E podem ser internos, reservados ou externos, como eu falei para vocês. Então, dados de informações que terceiros fizeram. Geralmente, pessoal, eu dou uma dica. É muito importante. Busquem essas fontes secundárias em órgãos que sejam de fato, que tenham de fato credibilidade, notoriedade, um alcance de pesquisa mais abrangente. Por quê? Porque se nós nos basearmos no que os outros estão dizendo e esses dados forem dados assim não muito confiáveis, consequentemente isso pode atrapalhar e contaminar o resultado da minha pesquisa, ok? Então é de fato importante eu ter ciência da fonte desses dados, onde esses dados vieram, como eles vieram e se eles são, né, importantes aí ou não. Eles podem ser oficiais, como eu disse, ou informais, ok? Bem, as fontes primárias têm dados primários e as fontes secundárias, dados secundários, né? Essa é a coisa lógica, mas e como é que a gente faz essa coleta de dados? Tanto aí, principalmente para os dados primários. A gente tem que ter que características um cientista precisa ter? Paciência, né? Perseverança. Nem se, por exemplo, você vai fazer uma entrevista, nem sempre você vai conseguir fazer 5 entrevistas, por exemplo, com um grupo que você quer fazer com as pessoas, porque às vezes, por conta de agenda, de compromissos, do tempo que você gasta também, às vezes, maior numa entrevista ou noutra, você não vai conseguir fazer esse número X de entrevistas, por exemplo, ou a pesquisa documental, se você vai no acervo, por exemplo, no arquivo público, né? Você vai se debruçar com inúmeros documentos e às vezes é muito exaustivo essa pesquisa, essa busca para um registro que você queira, por exemplo, na área de direito é necessário, é muito comum esse tipo de pesquisa documental, né? E precisa, portanto, aí perseverança, porque nem sempre você vai achar o que você está querendo, mas se você parar na primeira empreitada, na primeira dificuldade, isso vai ser ruim, né? E é importante, então, a gente ter esse esforço pessoal e cuidado dos registros, né? Registrar guardar esses registros, ser cuidadoso com essas informações, organizar aí, né, num documento, ou num dispositivo móvel, ou num caderninho, numa folhinha. Na minha época de pesquisadora, enquanto acadêmica na universidade, a gente tinha as fichinhas que a gente anotava, né? Fazia os fichamentos do que a gente precisava, os registros, e depois passava para o computador, mas hoje não, hoje vocês têm, né, dispositivos que vocês podem já fazer a fotografia, o scanner, o próprio registro desses documentos e organizar. Porque também não adianta você ter esse dispositivo móvel, seja ele qual for, e deixar tudo bagunçado, porque na hora de escrever, gente, é muito complicado. Porque você vai querer saber quem disse o quê, quando disse. Então fez uma entrevista, abre uma pastinha. A entrevista foi realizada no dia 13, por exemplo. E com quem que foi, que dados aconteceram, que eventos interessantes que você achou interessante. Porque depois, gente, guardar isso na memória não é possível. É muito importante, então, registrar, tá? Então, a gente tem que pensar, a coleta desses dados, que objetivos de pesquisa que eu tenho, qual o tipo de pesquisa que eu quero fazer, o delineamento, da pesquisa, né? Os dados, eles são importantes, mas eles precisam, sim, estar muito bem alinhados a esses elementos aqui que eu citei aqui para vocês, ok? Bem, o que coletar? Os dados a serem coletados, eles devem ser pertinentes. Então tá, se está lá no acervo público, tem tantos documentos, você vai falar sobre a revolução, sei lá, de quê? Revolução, a gente pode falar os Altos da Devassa. Eu fiz uma pesquisa nos Altos da Devassa em Mariana, em Ouro Preto, minto. Então, assim, eu fui buscar nesse arquivo público várias informações de registros. E, assim, é muita coisa. Se a gente não seleciona previamente o que a gente quer, a gente se perde, gasta muito tempo. Então, a gente tem que ver o que realmente tem a ver diretamente com a pesquisa que eu quero desenvolver. Porque senão a gente vai ficar com vários objetivos em aberto e a gente vai pegar vários arquivos e a gente vai se perder na busca desses dados, tá?
Então, com quem coletar? A coleta deve ser feita dentro do espaço temporal geográfico. Então, assim, a pesquisa que eu estou realizando vai acontecer no período do século XIX, ou a Fernanda vai pesquisar do mês de novembro até o mês de fevereiro, na cidade de Ouro Preto, por exemplo, ou eu vou fazer uma pesquisa de campo na escola X, no período Y, com X professores, tá? Isso é o quê? Especificar a minha coleta de dados. Eu vou o quê? Organizar, direcionar os meus esforços, ok? Como coletar? A coleta de dados ela deverá ser feita por instrumentos adequados ao tipo de pesquisa. Vai ser um instrumento questionário? Então tá, vamos organizar o questionário previamente. Para que eu preciso dessas perguntas? Eu vou precisar dessa pergunta para quê? Por que ela cabe aqui? Para eu contextualizar, por exemplo, o sexo, se a incidência, por exemplo, do bullying, por exemplo, mais no sexo masculino ou no feminino, em qual faixa etária, na escola X, por exemplo, ok? Então, é muito importante a gente fazer o quê? Essa escolha do instrumento, organizar o questionário, por sua vez, para que ele nos atenda. Não adianta ficar perguntando coisas ali no questionário, colocar ele enorme ou curtinho, mas não ser realmente válido depois para que eu preciso, para que eu consiga chegar onde eu desejo, tá? A entrevista. A classificação segundo o método aí. Então, a entrevista não estruturada é conversa livre. Então, o que é isso? Você marca com o diretor da escola, com o professor, e vocês vão falar sobre a questão do bullying, por exemplo. Tá? Ou no âmbito também judiciário, se a gente for pensar, a gente pode também buscar o mesmo tema com outro recorte. Como é que isso está sendo visto, por exemplo, no juizado de menores ou pelo conselho tutelar? Então, a gente pode fazer uma entrevista que a gente chama de conversa livre ou estruturada, que vai ser gravada ou manuscrita, tá? Mas tudo, pessoal, depende muito da autorização do seu entrevistado, daquele que vai auxiliar você na pesquisa. É necessário que você tenha um documento que autorize a fala, a informação que ele está passando para você, ok? Bem, ou uma entrevista já estruturada, que você faz previamente algumas perguntas, porque às vezes o entrevistado é muito ocupado, ou porque você já sabe basicamente o que você quer falar, e precisa que ele de fato foque nesse seu assunto, nessa delimitação, e você faz para que essa seja feita uma condução mais coerente, linear, e que você consiga depois filtrar as informações e utilizá-las aí com esses dados, né, e depois fazer com que elas sejam informações e conhecimento posteriormente. Ou uma entrevista semi-estruturada ou uma conversa guiada também, né, pode ser organizado dessa maneira. Bem, a entrevista, né, então eu posso ter uma entrevista individual, que eu vou pegar, vou buscar como foco aí um diretor ou um oficial do conselho tutelar, por exemplo. Ou eu vou pegar um grupo de professores, ou um grupo, né, que pode ser menor, de pais ou mães, para falar sobre a questão do bullying, por exemplo, tá? Um assunto qualquer, estou só citando esse, que vai ser interessante, é um grupo X. Já o grupo focal, ele realmente é toda uma metodologia que eu vou ter num grupo X, que ele pode ser transversal também. Por exemplo, pode ser alunos de várias séries, meninos e meninas, por exemplo, ok? Não só uma entrevista em grupo, que pode ser só de uma sala, a sala do 7º ano A, por exemplo, ou os oficiais do conselho tutelar da cidade de Muriaé. Eu poderia fazer uma pesquisa mais abrangente e chamar, por exemplo, o grupo focal, alunos de outras escolas, ou, por exemplo, representantes do conselho de cidades próximas aqui da nossa região, ok? Na nossa região, e fazer toda uma metodologia durante um período maior para poder fazer com que houvesse uma discussão, uma plenária discussão né, sobre o assunto proposto, ok? O questionário, ele vai ser feito com questões fechadas, isso é questão de escolha mesmo, né? Então você vai colocar lá faixa etária, gênero, feminino, masculino, ok, para ele é mais rápido, né? Então se você quiser falar sobre a questão da incidência de bullying, se já passou por isso uma ou duas vezes no semestre, ou colocar numa escala para você entender como está acontecendo, ok?
qual é o número percentual, né, ou o número de pessoas, de crianças, né, de jovens que você atende no conselho tutelar, por exemplo, ou quais são as demandas que mais acontecem e mais decorrentes, né, diante dessa questão do bullying ou de outra questão. E questões abertas, que são questões discursivas, em que você vai colocar uma pergunta e quer a opinião desse entrevistado. Okay? Então, assim, é interessante você pensar que tipo de questionário você quer, porque o tipo de questionário também vai auxiliar no tipo de pesquisa. Uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa. Uma pesquisa quantitativa, ela tem um foco talvez mais interessante utilizar o questionário de questões fechadas, né? Porque eu posso transformar esses dados em gráficos. Né? Então, estou querendo saber mais uma forma numérica. Quantas pessoas, incidência maior de X, foi por percentual Y. Já as questões abertas, elas trabalham muito mais com a percepção das pessoas. O grupo pode ser um grupo menor, não que seja, mas precise ser menor, né? Mas ele também tem que ter validade. Mesmo a gente tendo um número pequeno de entrevistados, ele tem que ter uma validade, né? Uma referência. Essas entrevistas foram feitas com que pessoas, né? Porque também eu não posso fazer uma entrevista com meu coleguinha e fazer a partir daí defender uma tese porque esse meu colega me disse isso, né? Ou entrevistou só a professora Fernanda e acabou. Não. Então, assim, é importante a gente escolher esse grupo ou esses indivíduos e também entender que tipo de pesquisa a gente vai estar desejando desenvolver. Se é uma pesquisa quantitativa, cabe mais os questionários fechados. Uma pesquisa qualitativa, cabe mais questões abertas, porque eu vou trabalhar mais o discurso, né? O que as pessoas têm de percepção. Mas eu posso também fazer um questionário híbrido, em que haja questões fechadas e questões abertas. Ok? Que aí vai facilitar também, se você quiser. E aí você pode fazer uma pesquisa qual e quant, que é uma pesquisa que tem dados tanto estatísticos, quanto também tem opinião e percepção dos entrevistados. Ok? Bem, cuidados na construção de um questionário. Tem que ter, como eu falei para vocês. Por quê? Porque depois ele vai me auxiliar ou não na análise desses dados aí. Então, os dados, a análise seriam as operações lógicas que eu vou realizar para estabelecer, então, através das ferramentas e técnicas, a conexão entre os objetivos propostos na pesquisa e os dados que eu recolhi. Entenderam? Então, é importante também planejar tudo para que essas operações consigam ser efetivadas da melhor maneira possível. Ok? Beleza. Bem, técnicas de análise quantitativas, como eu falei para vocês, né? Mas é interessante questionários ou instrumentos fechados que te dão dados maiores, numéricos, que eu possa quantificar, transformá-los em gráficos, tabelas, ok? Quadros. Estabelecimento de categorias, que categorias eu vou querer separar, e estou fazendo um quadro de contexto, de cenário masculino e feminino, a prevalência de quem na educação superior, hoje mais feminino do que masculino, para eu fazer codificação ou tabulação e interpretação. Então, a parte quantitativa, né, dados quantitativos, eu vou fazer essa representação gráfica disso, ou um gráfico, uma tabela, né, um quadro, vou tabular essas informações para eu poder depois fazer uma interpretação desses dados. Tá? Então, assim, eu coloco o gráfico, mas eu tenho que interpretar o gráfico. Eu coloco a tabela, mas eu tenho que interpretar a tabela e fazer, pessoal, uma conexão com a teoria que está sendo proposta por mim. Então, eu busco os teóricos também que me auxiliam a comprovar esses dados, ok? Então, eu coloco uma tabela, um quadro, um gráfico, faço a interpretação e coloco lá. Isso pode ser visto também, ou pode ser comprovado, ou já há pesquisas nesse foco, tais como dos autores X, Y, Z. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para o meu texto informações de outros pesquisadores que também buscaram essa análise, essa linha de pesquisa, e acharam dados muito parecidos, ou até diferentes. Mas dados parecidos ou diferentes, mas que também possam ser interpretados e me auxiliem na minha argumentação, ok?
técnicas e análise de dados quantitativos também. Eu tenho análise estatística, que eu processo os dados através dessas técnicas matemáticas, estabeleço as relações de agrupamento desses dados, né, a partir de gráficos, tabelas, quadros, por exemplo. Tá? Então, para poder fazer essa codificação desses dados, eu faço numa escala nominal. Posso fazer também uma outra técnica de análise. Eu posso nominar as pessoas e coisas aí pelas suas características, né? Gênero, por exemplo, ou características físicas ou particularidades. Uma escala ordinal, ela também pode trabalhar com essa questão de nominar pessoas e coisas pelas características, mas ela faz isso aí, por exemplo, do maior para o menor, tá? Numa escala ordinal mesmo, primeiro, segundo, ou do último para o menor, a prevalência de uma doença X, né, ou de uma causa Y, ou causas, né, para o assédio moral, por exemplo, dos professores, ou do bullying na escola, né, ou quais são as principais ocorrências aí, pensando na área jurídica, né, no conselho tutelar, por exemplo, como eu citei. Escala intervalar, né, que eu posso trabalhar na questão de intervalos, que eu vou verificar a temperatura, peso, altura. Se a gente for pensar aí dados quantitativos, né, com o aquecimento global, como é que é essa questão, né, do aumento aí do nível do mar, né, do aquecimento mesmo da temperatura, como é que isso vem sendo feito numa pesquisa intervalar, de tempos em tempos é feito isso, e analisa-se então, né, de forma comparativa, esses elementos, né, esses dados aí, ok? Bem, os qualitativos, a gente trabalha exclusivamente a análise do discurso. Como eu falei para vocês, é uma questão da percepção do outro em face da minha pesquisa, tá? Então, o que eu acho, ou que alguém acha, por isso que tem que ser pessoas, às vezes, um grupo bom, maior, ou pessoas que tenham referência significativa aí, né? Porque essa percepção é uma percepção subjetiva. Então, a gente precisa estar construindo bem esse texto, fazendo leituras, e vendo aí, né, as formas, até o silêncio também, né, pode ser visto como um dado analítico, se a gente faz uma pesquisa, por exemplo, numa empresa, ou se a gente faz uma pesquisa em grupo de mulheres. A gente está muito em voga, né, os assuntos sobre violência feminina, né, sobre gênero, mas sobre violência, por exemplo, e às vezes a gente não denuncia, não há denúncias. Mas por que não há denúncias? O próprio discurso, o próprio número reduzido, às vezes, de denúncias pode nos indicar levantamento de algumas hipóteses, né? E os tipos de discursos que eu posso estabelecer aí de análises. Análise de conteúdo, né? Que é uma outra tipo de técnica de análise de dados qualitativa. Os dados são analisados por meio de um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter aí, por procedimentos sistêmicos, uma recorrência, às vezes, de uma fala, por exemplo, a quantidade de vezes que esse discurso aparece. E aí a gente vai ter como possibilidade fazer inferências aí sobre uma determinada fala ou falas recorrentes, por exemplo, né, de um grupo que a gente está analisando, ok? Então, tanto na área, né, de humanas, né, mais na área de humanas, é mais interessante a análise do discurso, né, então eu tenho especialidade na área de análise do discurso, porque a gente trabalha com o dito, né, o que está ali na superfície da percepção que alguém tem sobre determinada coisa. Então, é interessante pensar que há dados aí, tanto dados quantitativos, a possibilidade de análise de quantitativos ou qualitativos. Tudo vai depender de qual tipo de pesquisa que eu quero. Eu quero uma qualitativa? Então, vou buscar a análise do discurso. Eu quero uma quantitativa? Então, eu posso buscar, né, ordinária, estatística, intervalar, como eu falei para vocês aqui, entenderam? Nominal. Mas o que acontece? É importante eu saber que tipo de pesquisa eu quero realizar. Ou vai ser uma quant, eu vou fazer uma pesquisa em que eu busque dados estatísticos, mas eu também traga essas vozes para dentro do meu discurso. Então, eu preciso entender muito bem o que eu quero, ok? Bem,
Esse módulo 5, ele termina por aqui, tá? Então, mais informações ou melhores informações sobre esse módulo, se tem o livro texto, pode recorrer à leitura dos exemplos também que existem no livro texto. E caso haja alguma dúvida, estou à disposição de vocês no Fórum Tira Dúvidas, ok? Então, até mais, até nosso próximo encontro.